Já se perguntou por que certas interações deixam você inexplicavelmente exausto? Por que algumas pessoas conseguem manipular suas emoções com tanta facilidade? E se eu dissesse que existe um mundo invisível de forças psíquicas atuando todos os dias ao seu redor, moldando seus pensamentos, influenciando suas decisões e muitas vezes drenando sua energia vital sem que você sequer perceba? Hoje, vamos mergulhar nas profundezas da psique humana para revelar verdades que poucos têm coragem de encarar. Prepare-se para uma jornada transformadora que mudará para sempre a forma como você enxerga seus relacionamentos. Se você valoriza sua saúde mental e busca proteção contra influências tóxicas, este vídeo é essencial. Não deixe de se inscrever no canal e fique até o final. O que vou compartilhar pode ser exatamente o que você precisa para libertar sua mente de amarras invisíveis. Quantas vezes você já sentiu que conhece verdadeiramente as pessoas ao seu redor? Você provavelmente acredita ser capaz de identificar comportamentos tóxicos, energias densas e limites ultrapassados. Sentimos essa segurança, essa convicção de que podemos detectar o perigo quando ele se aproxima. No entanto, a realidade psíquica é infinitamente mais complexa do que nosso ego consciente consegue admitir. Os verdadeiros perigos raramente exibem sinais óbvios de ameaça. Ao contrário, os indivíduos mais destrutivos para nossa integridade psicológica frequentemente se apresentam envolvidos em camadas de charme, gentileza e até familiaridade. O mais preocupante é que, enquanto tentamos nos proteger dos adversários evidentes, inconscientemente, abrimos as portas da nossa mente para algo muito mais perigoso: a invasão psíquica silenciosa. Carl Gustav Jung, um dos maiores exploradores da psique humana, dedicou décadas de sua vida ao estudo dessas dinâmicas ocultas. Em sua obra seminal, O Ego e o Inconsciente, Jung desvela uma verdade perturbadora. A maior parte do que realmente nos governa permanece além do nosso controle consciente, submersa nas águas profundas do inconsciente. Esta realidade não é exclusiva a você. Ela é universal, aplicando-se a cada ser humano. E precisamente nesta universalidade reside o verdadeiro perigo. Quando uma pessoa permanece completamente cega perante sua própria escuridão interior, essa sombra não simplesmente desaparece. Ela busca ativamente um hospedeiro. E com frequência alarmante, esse hospedeiro acaba sendo você. Talvez você nunca tenha contemplado essa possibilidade antes. Reflita agora. Quantas vezes você se sentiu completamente esgotado após uma conversa aparentemente comum? Quantas vezes foi responsabilizado por circunstâncias que não criou ou colocado no papel de salvador em uma narrativa trágica que sequer lhe pertencia? Jung denominou este fenômeno como mecanismo de projeção inconsciente, um processo automático e geralmente invisível, onde o outro projeta sobre você precisamente aquilo que se recusa terminantemente a reconhecer em si mesmo. A partir do momento em que você se torna alvo dessas projeções, sua individualidade começa a dissolver-se. Deixa de ser percebido como um indivíduo autônomo para transformar-se em símbolo, espelho, antagonista imaginário ou herói idealizado na psique do outro. E todas estas imagens projetadas compartilham uma característica essencial. Nenhuma delas representa genuinamente quem você é. O verdadeiramente aterrorizante é que, em muitos casos, você sequer percebe estar participando deste jogo psicológico. Você genuinamente acredita estar ajudando, demonstrando empatia, agindo com maturidade emocional. Enquanto isso, está sendo gradualmente arrastado para um campo psicológico alheio, tentando resolver conflitos que não lhe pertencem e sendo sutilmente manipulado por dinâmicas que não criou, mas que agora exercem controle sobre seu bem-estar. E note bem, não estamos falando apenas de pessoas deliberadamente malevolentes. Jung deixou claro em seus escritos que os maiores perigos psicológicos não emanam de indivíduos conscientemente perversos, mas daqueles cuja perversão se manifesta de forma desintegrada e inconsciente. São pessoas que vivem alienadas de sua própria realidade psíquica, dominadas por máscaras sociais, personas, traumas não processados,
complexos psicológicos e desejos profundamente reprimidos. Eles não são necessariamente malévolos em intenção, são perigosos em influência. E este perigo se infiltra silenciosamente, não através de confrontos diretos. Esta influência se infiltra gradualmente, diariamente, através de comentários aparentemente insignificantes, acusações veladas, silêncios carregados de significado implícito, até que você começa a questionar sua própria percepção da realidade. Quando você perde o contato com sua própria integridade psíquica, torna-se inadvertidamente parte da sombra projetada do outro, um receptáculo para conteúdos psíquicos rejeitados. É possível que você esteja atualmente vivenciando exatamente esta dinâmica em algum relacionamento importante, seja romântico, de amizade, profissional ou mesmo familiar. Talvez esteja se responsabilizando internamente, tentando desesperadamente compreender o que há de errado com você. Que falha fundamental justificaria tamanho desconforto? A resposta é surpreendentemente simples. Nada. Não há nada fundamentalmente errado com você. O problema reside na maneira como você está sendo inconscientemente utilizado como receptáculo para conteúdos psíquicos não processados de outra pessoa. Nesta jornada exploratória, vamos expor sistematicamente os 6 tipos de personalidades que Jung identificaria como emocionalmente perigosas. Indivíduos que não agem necessariamente com malícia calculada, mas são impulsionados por forças internas das quais sequer têm consciência. E é precisamente por esta inconsciência que se tornam tão profundamente destrutivos para aqueles ao seu redor. Utilizaremos diretamente os conceitos e advertências de Jung, extraídos de obras fundamentais como Ion, o ego e o inconsciente, e arquétipos e o inconsciente coletivo, para demonstrar como reconhecer estes perfis psicológicos potencialmente nocivos. Mais que isso, abriremos seus olhos para a possibilidade de que talvez, apenas talvez, um ou mais destes perfis também residam dentro de você, aguardando reconhecimento e integração consciente. Você está preparado para esta jornada? Respire profundamente e avance. Mas esteja advertido. Após assimilar estas revelações, você nunca mais conseguirá observar as pessoas ao seu redor, nem a si mesmo, através das mesmas lentes simplistas. A consciência, uma vez expandida, jamais retorna às suas dimensões originais. Imagine compartilhar sua vida com alguém que sistematicamente o responsabiliza por tudo o que sente, transformando sua mera presença em um gatilho emocional, fazendo-o sentir-se culpado por estados emocionais que você jamais provocou intencionalmente. Inicialmente, essas pessoas aparentam uma sensibilidade extraordinária, uma profundidade emocional cativante. Mas com o passar do tempo, você percebe estar sendo sutilmente arrastado para um campo de batalha psicológico que não lhe pertence e onde você já ingressa em desvantagem. Este é o primeiro arquétipo perigoso, o manipulador inconsciente. Um indivíduo que desconhece suas próprias feridas psíquicas, mas as projeta sistematicamente nos outros, como mecanismo de sobrevivência psicológica. Como Jung magistralmente expressou, aquilo que não confrontamos em nós mesmos, encontraremos inevitavelmente como destino. E, frequentemente, esse destino manifesta-se encarnado em alguém com nome, rosto e que talvez até compartilhe refeições diárias com você. O manipulador inconsciente vive dominado por conteúdos reprimidos, traumas não integrados, fragmentos emocionais não processados, aspectos rejeitados de si mesmo. Em vez de voltar o olhar para seu mundo interior e confrontar estes conteúdos dolorosos, ele instintivamente direciona sua atenção para fora, transformando você em uma tela de projeção para seus próprios conflitos internos não resolvidos. Este tipo de personalidade existe em um estado constante de projeção psicológica. Jung explicava que projetar é uma função natural e inevitável da psique humana, mas quando não reconhecida e integrada conscientemente, torna-se profundamente destrutiva. No livro O Ego e o Inconsciente, Jung descreve como a projeção descontrolada produz uma espécie de cegueira psíquica, uma prisão perceptiva
onde o outro deixa de ser visto em sua realidade autêntica e passa a funcionar meramente como símbolo personificado daquilo que permanece oculto em nosso próprio inconsciente. Exatamente assim opera o manipulador inconsciente. Ele não consegue enxergar você em sua totalidade individualizada. O que ele percebe é apenas um fragmento perdido de si mesmo projetado em você, reagindo a esta projeção como se fosse realidade objetiva. Estas pessoas habitualmente se posicionam como vítimas perpétuas. Qualquer adversidade é invariavelmente culpa de outra pessoa, nunca resultado de suas próprias escolhas ou comportamentos. Quando experimentam raiva, é porque você supostamente a provocou. Quando vivenciam tristeza, é porque você os decepcionou de alguma forma. Quando se sentem inferiores, é porque você presumivelmente se coloca em posição superior. Esta distorção perceptiva é tão sutil e gradual que você começa inevitavelmente a questionar sua própria experiência. Será que fui realmente insensível? Será que minhas palavras foram inadequadas? Existe algo intrinsecamente tóxico em minha personalidade? É assim que a manipulação se estabelece, sem gritos exaltados, sem exigências explícitas. Tudo acontece no domínio emocional, no reino do inconsciente, e precisamente por isso torna-se devastadoramente eficaz. O que torna esta dinâmica ainda mais insidiosa é que frequentemente estes manipuladores inconscientes possuem um charme natural inegável. Exibem carisma, sensibilidade aparente, uma aura quase magnética de intensidade emocional. Isso cria uma armadilha psicológica perfeita, pois você começa a acreditar que pode ajudá-los, curá-los, compreendê-los mais profundamente do que qualquer outra pessoa jamais conseguiu. Mas o que realmente está ocorrendo é o sacrifício gradual de sua própria saúde psíquica, na tentativa infrutífera de resgatar alguém que inconscientemente se recusa a confrontar suas próprias profundezas. E quanto mais você se entrega a esta dinâmica, mais profundamente fica enredado nela. Jung alertou incisivamente que estes padrões de projeção são especialmente perigosos, porque nos colocam em um papel simbólico na psique do outro: salvador, adversário, traidor, figura parental, qualquer coisa, exceto quem realmente somos em nossa individualidade autêntica. Existir dentro de um vínculo fundamentalmente simbólico significa viver em uma ilusão constante. Você deixa de ser percebido como sujeito autônomo e passa a ser tratado meramente como reflexo distorcido do inconsciente alheio. A única proteção verdadeiramente eficaz contra o manipulador inconsciente é o desenvolvimento contínuo da consciência. Reconhecer os padrões quando surgem. Cortar deliberadamente os fios invisíveis que o conectam à narrativa emocional dessa pessoa. E, acima de tudo, questionar-se constantemente: esta emoção pertence genuinamente a mim ou foi induzida pela dinâmica projetiva do outro? Porque o manipulador inconsciente não invade sua vida através de abordagens violentas ou explícitas. Ele penetra sutilmente através das brechas de sua empatia natural. Uma vez reconhecido este padrão, o próximo passo é compreender como ele se camufla ainda mais profundamente sob a máscara da persona social. Aquele que não apenas projeta, mas vive inteiramente para a manutenção de uma imagem que não corresponde à sua realidade interna. Na próxima sessão, exploraremos detalhadamente o portador da persona e como este arquétipo representa um dos maiores riscos psicológicos identificados por Jung. Enquanto o manipulador inconsciente projeta seus conflitos internos sobre você, o portador da persona pode arrastá-lo para uma realidade ilusória, onde até mesmo você eventualmente esquece quem realmente é, sacrificando sua autenticidade no altar das aparências sociais. Se este conteúdo ressoa com suas experiências pessoais, não deixe de se inscrever agora em nosso canal e acompanhar esta série completa. Seu apoio é fundamental para continuarmos compartilhando estes conhecimentos transformadores. Permaneça conosco até o final. As revelações que seguem podem literalmente transformar sua compreensão sobre as dinâmicas psicológicas que governam silenciosamente sua vida. Nem todo perigo psicológico se manifesta através de comportamentos extremos ou evidentemente disfuncionais. Muitas vezes,
As influências mais prejudiciais surgem precisamente daquilo que parece excessivamente perfeito, impecável, idealizado. O sorriso perpetuamente disponível, a postura socialmente irrepreensível, a imagem meticulosamente cultivada. Vivemos uma era definida primariamente por aparências, onde a essência do ser frequentemente é sacrificada em nome do parecer. Para Jung, esta inversão representava um problema profundamente preocupante, pois quando um indivíduo se identifica excessivamente com sua própria persona, a máscara social que todos utilizamos como interface adaptativa com o mundo exterior, corre o sério risco de desconectar-se completamente de sua essência autêntica. E aqueles que vivem exclusivamente para a manutenção da máscara não apenas perdem contato com seu próprio centro, mas inevitavelmente começam a distorcer todos ao seu redor, arrastando-os para sua própria ilusão. No fundamental, o ego e o inconsciente, Jung define a persona como aquilo que alguém essencialmente não é, mas que tanto o indivíduo quanto os outros acreditam que ele seja. Em outras palavras, uma construção artificial deliberadamente moldada por expectativas sociais, familiares e profissionais. A persona em si mesma não constitui necessariamente um problema. Todos nós necessitamos dela como interface funcional. Ela nos permite desempenhar papéis sociais necessários: médico, professor, irmão, amigo. A disfunção começa quando alguém se identifica exclusivamente com essa faceta superficial, acreditando ser unicamente isso, quando a máscara adere tão completamente ao rosto que tudo o que é espontâneo, vulnerável e autenticamente humano fica permanentemente confinado nos porões obscuros da psique. O portador da persona é o mestre supremo da superficialidade funcional. Invariavelmente diz exatamente o que os outros desejam ouvir. Comporta-se precisamente conforme os padrões socialmente aprovados. Evita sistematicamente qualquer forma de conflito, mesmo quando necessário e saudável. Mas por trás desta elaborada cortina de controle social, existe uma alma fragmentada, um ser interior em estado de progressiva deterioração. Porque quanto mais rigidamente sustenta a imagem externa, mais profundamente sufoca o self autêntico. E esta repressão constante, inevitavelmente, cobra seu preço psicológico. Para quem convive intimamente com este tipo de personalidade, o impacto é profundo e desconcertante. Você sente intuitivamente que algo fundamental está ausente, mas frequentemente não consegue articular precisamente o que falta. As interações carecem de espontaneidade genuína, verdade emocional, profundidade autêntica. Tudo parece meticulosamente ensaiado, calculado, artificialmente construído. E o mais perturbador, o portador da persona inconscientemente projeta essa mesma exigência de perfeição aparente sobre você também. Espera que você atue conforme o script invisível, que se enquadre perfeitamente, que colabore ativamente com a manutenção do teatro social. Se você expressa algo que diverge do roteiro implícito, uma emoção genuinamente intensa, uma dúvida existencial, uma vulnerabilidade autêntica, eles imediatamente recuam, demonstram desconforto visível, fecham-se defensivamente, porque qualquer manifestação que os remeta ao que está reprimido dentro deles próprios torna-se absolutamente insuportável. Jung alertou enfaticamente que esta identificação excessiva com a persona representa uma das maiores ameaças ao processo de individuação, o caminho natural de autoconhecimento e integração consciente do material inconsciente. Para ele, o verdadeiro perigo inicia-se quando o indivíduo é progressivamente hipnotizado pelo papel social que desempenha, acreditando ser genuinamente aquilo que os outros percebem externamente. E é precisamente neste ponto que reside o risco psicológico mais profundo. Quando alguém vive exclusivamente para ser aceito, reconhecido e elogiado socialmente, torna-se refém permanente de sua própria fachada artificial. E tudo o que é genuinamente autêntico, espontâneo e vivo, gradualmente sufoca por trás deste verniz social impenetrável. A convivência próxima com alguém dominado pela persona eventualmente leva você a questionar sua própria espontaneidade natural.
Você começa inconscientemente a monitorar-se constantemente, a medir meticulosamente cada palavra pronunciada, a ocultar estrategicamente partes essenciais de si mesmo que não se encaixam perfeitamente na narrativa idealizada. Gradualmente, sem nem mesmo perceber o processo, você também começa a adotar uma máscara defensiva. Conviver intimamente com um portador da persona não é apenas uma experiência artificialmente empobrecida, é psicologicamente contagiosa. Mas existe algo ainda mais sombrio subjacente a esta dinâmica. Porque quando alguém reprime sistematicamente o que sente, pensa e deseja durante períodos prolongados, esse material psíquico não simplesmente desaparece da realidade psicológica. Ele acumula-se, fermenta nas profundezas do inconsciente, até transformar-se no que Jung denominou sombra, o repositório de tudo aquilo que rejeitamos em nós mesmos. E é aqui que adentramos um território psicológico ainda mais perigoso, o das emoções sistematicamente negadas que eventualmente retornam com força explosiva. Na próxima sessão, exploraremos profundamente a figura do dono da sombra reprimida, aquele que se recusa terminantemente a reconhecer seu próprio lado sombrio até o momento inevitável em que ele irrompe violentamente na consciência, frequentemente destruindo relacionamentos importantes no processo. Existe um perfil psicológico facilmente reconhecível. O indivíduo que vive em estado perpétuo de controle rigoroso, sempre polido, contido, correto, moderado, impecavelmente educado. Entretanto, sob este verniz aparente de equilíbrio exemplar, habita uma força psíquica potencialmente explosiva, prestes a se manifestar. Isto ocorre porque tudo o que estas pessoas consideram inaceitável, inadequado ou moralmente reprovável em si mesmas não é verdadeiramente processado ou transformado. É meramente reprimido, empurrado para as profundezas do inconsciente. Esta é a essência fundamental do dono da sombra reprimida. Alguém que tenta desesperadamente personificar apenas luz e virtude perpetuamente, até o momento inevitável em que a escuridão acumulada eventualmente transborda e assume o controle. Carl Jung dedicou parte significativa de sua obra à compreensão profunda do conceito de sombra. Em Ion, ele afirma categoricamente: a sombra representa tudo aquilo que o indivíduo se recusa terminantemente a reconhecer em si mesmo, e ainda assim, sempre encontra meios de manifestar de alguma forma. É fundamental compreender que não estamos tratando de algo externo à psique individual. A sombra não equivale ao mal abstrato do mundo. Não é o outro. Não é o inimigo exterior. A sombra é fundamentalmente interna. É o ódio que você conscientemente se recusa a admitir que sente. É a inveja que você habilmente racionaliza como indignação justificável. É a sexualidade que você sistematicamente reprime como inadequada. É a ambição que você disfarça convenientemente sob o manto da falsa humildade. Tudo aquilo que rejeitamos conscientemente em nós mesmos não simplesmente desaparece da realidade psíquica, transforma-se inevitavelmente em material sombrio. Como Jung magistralmente sintetizou, aquilo que você não torna consciente manifestar-se-á em sua vida como aquilo que você chama equivocadamente de destino. O dono da sombra reprimida raramente aparenta ser perigoso à primeira vista superficial. Pelo contrário, frequentemente são precisamente essas pessoas que inspiram admiração social, disciplinadas, aparentemente gentis, prestativas, exemplares. Contudo, há sempre algo sutilmente perturbador em sua presença. Estas personalidades tipicamente não toleram qualquer manifestação de fragilidade humana nos outros. Reagem desproporcionalmente à espontaneidade genuína. Sentem-se visivelmente incomodadas diante de expressões emocionais intensas. Parecem perpetuamente sobrecarregadas internamente, mas raramente permitem-se expressões emocionais autênticas. Até o momento inevitável em que a repressão falha, e quando isso ocorre, as consequências são frequentemente devastadoras para todos os envolvidos. Esta pessoa vive em estado constante de vigilância emocional autoimposta. Não se permite sentir autenticamente e, precisamente por isso, condena implacavelmente aqueles que o fazem.
não se permite experimentar emoções genuínas e, consequentemente, ataca aqueles capazes de expressão emocional autêntica. Gradualmente, torna-se moralista, excessivamente exigente, controladora. Mas todos estes comportamentos representam meramente tentativas desesperadas de manter o material inconsciente rigidamente controlado. Jung estabeleceu claramente: quanto mais rigidamente estruturada a persona social, mais intensamente reprimida permanece a sombra correspondente. E quanto mais reprimida a sombra, mais violenta será inevitavelmente sua manifestação eventual. Você pode identificar este padrão psicológico em pessoas que demonstram reações emocionais claramente desproporcionais, que explodem em fúria por questões aparentemente triviais, que cultivam ressentimentos por períodos extraordinariamente prolongados, que sabotam relacionamentos através de comportamentos passivo-agressivos crônicos. São os indivíduos frequentemente rotulados como difíceis, sem que ninguém compreenda verdadeiramente a raiz de tamanha amargura, ressentimento e hipercriticismo. A resposta encontra-se precisamente na sombra não integrada, não reconhecida, não aceita conscientemente. E aqui reside talvez o aspecto mais crucial desta dinâmica. A sombra não consiste exclusivamente de elementos negativos. Jung enfatizou repetidamente que ela também contém potencial criativo negado, expressividade reprimida, força vital oculta. Entretanto, quando sistematicamente ignorada, toda esta energia psíquica potencialmente transformadora converte-se em veneno emocional. E este veneno, inevitavelmente, contamina relacionamentos, ambientes e, principalmente, aqueles que permanecem em proximidade constante. Conviver intimamente com um dono da sombra reprimida assemelha-se à experiência de habitar adjacente a um campo minado emocional invisível. Você nunca sabe exatamente onde está pisando, até o momento em que a explosão ocorre. Entretanto, esta repressão sistemática raramente surge espontaneamente no desenvolvimento psicológico. Frequentemente, é ativamente alimentada por uma ilusão subjacente de superioridade moral, por um ideal ético rigidamente construído que transforma a culpa em instrumento poderoso de controle psicológico. Antes de continuarmos com o vídeo, quero agradecer a todos os inscritos do canal. Os comentários, curtidas e a presença de todos nos motiva a continuar criando mais vídeos como esse. Obrigado de coração. Voltamos ao conteúdo. É precisamente neste ponto que adentramos o território do próximo arquétipo potencialmente perigoso: o controlador moral. Alguém que não apenas reprime rigorosamente seus próprios desejos naturais, mas sistematicamente induz sentimentos de culpa naqueles que ousam expressar livremente os seus. Na próxima sessão, desmascararemos detalhadamente este tipo específico que Jung identificava como um dos maiores obstáculos à liberdade psíquica autêntica: o autoproclamado guardião da virtude que, nas profundezas de sua psique, frequentemente oculta seus próprios demônios não reconhecidos. Se você gostou desse vídeo, deixe seu comentário abaixo e nos vemos no próximo vídeo.